A Justiça de Minas Gerais conta agora com uma Câmara Criminal especializada em violência doméstica e atos infracionais do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste Via Justiça, você vai ficar sabendo tudo sobre a instalação e o funcionamento desta Câmara especializada. Nossos convidados, a desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, integrante da Câmara Especializada, e o promotor de Justiça Leonardo Castelo Branco, que atua na Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte. Desembargadora, qual é a importância desta Câmara Especializada para a Justiça Mineira? Primeiramente, é um prazer estar aqui, a convite do programa, eu agradeço o convite. E só complementando, Carlos, a Vara, além da especialização no ECA, né, nos atos infracionários, e na Lei Maria da Penha, ela também tem a competência para a execução penal definitiva, tá, de todo o Estado de Minas Gerais. Então, é uma Câmara bastante carregada, vamos dizer assim, de recursos. A Câmara Especializada, então, para ficar bem claro para o telespectador, é a 9ª Câmara Criminal do TJMG. Né? Câmara, é isso, 9ª Câmara Criminal, TJ. Isso. Eu pergunto agora para o senhor promotor Leonardo, como que o Ministério Público de Minas Gerais, os demais operadores do direito, veem o surgimento desta Câmara? Quais os benefícios da Câmara para a sociedade? Bom, inicialmente queria agradecer o carinhoso convite, uma honra estar aqui, cara. Agradecer a Isabela, agradecer ao nosso querido doutor Luiz Carlos, né, pelo convite, nosso presidente da AMAGE, pelo que vem deixando aí sua marca indelével junto à execução penal, onde atua com um tratamento extremamente humano. Agradecer a desembargadora Maria das Graças, estimada desembargadora, já a conheço há muito tempo. Ela vem exercendo as funções como desembargadora em janeiro, mas já vem como juíza convocada, exercendo um trabalho de excelência, né, junto à segunda instância. Bom, a experiência que a gente tem nas varas especializadas, experiência positiva, né, com certeza deve também se refletir na atuação da Câmara Especializada, né, onde os magistrados, que já têm um acervo processual enorme, vão poder se debruçar sobre essas matérias mais especializadas, né, com decisões uniformes, né, jurisprudências uníssonas, trazendo segurança jurídica, por via de consequência, um trabalho de maior qualidade, né, já que vão se aprofundar no tema, e essa jurisprudência, essas diretrizes serão dadas também ao Ministério Público, essas balizas, né, conforme as jurisprudências vão surgindo, o Ministério Público também passa a caminhar, né, nesse sentido, com as diretrizes dadas pela Câmara Especializada. Então, é muito importante, os benefícios são muito grandes, tanto para o judiciário quanto para os operadores do direito. Desembargadora, o que levou à criação desta Câmara Especializada? Pois é, me desculpe, eu complementei e não respondi a questão. Bom, na verdade, o que levou à criação da Câmara, primeiramente, foi o incentivo do CNJ, a criação das câmaras especializadas. Né? Isso é um esforço, né, do CNJ no sentido de tornar a justiça mais célere e eficiente. A criação da Câmara reflete, primeiramente, a independência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e seu esforço no sentido de atualizar e aprimorar, né, a prestação jurisdicional, exercendo a sua autonomia. Bom, no que se refere ao processo que levou, realmente ao processo que levou à criação da Câmara, o TJMG, através de seus órgãos e de sua experiência de seus membros e da sua equipe, ele percebeu que poderia se organizar, né, para aprimorar a prestação jurisdicional, em relação a alguns temas delicados e específicos, conferindo um tratamento de equidade e a um grupo de matérias que necessitava de uma atenção especializada. Tá? Além disso, analisando o quadro funcional do tribunal, constatou-se que o momento era favorável à instalação, né, já que o quantitativo de cargos disponíveis permitia a instalação da Câmara.
Então, assim, diante da disponibilidade da estrutura necessária e da necessidade de dar atendimento especializado a alguns temas, conforme já havia recomendado o CNJ, sobretudo em razão das particularidades de algumas matérias, não é? E do grande volume de processo que as acompanhava, visando o desenvolvimento de políticas judiciárias que promovessem a efetividade e a unidade do Poder Judiciário. Tá? Foi recomendado e o tribunal acolheu e entendeu, resolvendo pela criação das câmaras especializadas. Tá? Uma delas, a nossa, a 9ª Câmara Criminal. Promotor Leonardo, pelo que disse a desembargadora, né, são temas sensíveis, atos infracionais da infância e juventude, violência doméstica. O que o senhor acha que vai pesar mais para essa Câmara? A violência doméstica ou os atos infracionais da juventude? Olha, são temas extremamente sensíveis, né? O que a gente percebe é que a experiência das varas especializadas tem sido muito positiva. Então, a gente tem a expectativa de que as decisões, né, nós temos o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, que emitem notas técnicas, claro que preservando a independência funcional dos promotores de justiça, eles, em orientações, notas técnicas, né, dão todo o apoio aos promotores, sobretudo em situações de grande complexidade. Então, o que a gente percebe é que, tanto na questão de ordem procedimental, ou seja, nas investigações, quanto na questão de ordem processual e na questão do direito material, a Câmara vai ter extrema importância, porque todas as diretrizes, todas as jurisprudências que ali forem firmadas serão um norte para a atuação do Ministério Público, sobretudo no estado de Minas Gerais inteiro, né, que o nosso estado é extremamente grande, né? Então, essa orientação e essas balizas que serão dadas, elas vão se sedimentando ao longo do tempo. Como muito colocou com muita propriedade a desembargadora Maria das Graças, essas decisões uniformes, né, trarão segurança jurídica, fortalecendo o judiciário, trazendo para o jurisdicionado uma tranquilidade de que determinadas situações, em situações análogas, vão ser decididas de determinada forma, né? Então, os benefícios para os operadores de direito, para os jurisdicionados, serão muito grandes, né? Agora, são temas muito sensíveis, atos infracionais, violência doméstica, né? Então, a gente, a expectativa é que, se aprofundando no tema, as decisões serão extremamente apropriadas, né? E darão norte para os operadores do direito. Desembargadora, a mesma pergunta eu faço para a senhora. O que vai pesar mais para a Câmara? A violência doméstica ou os atos infracionais do ECA? Pela breve experiência que a gente tem tido nesses 2 meses e pouco de instalação, com certeza a violência doméstica está pesando mais. Sabe? É incrível a quantidade de crimes, né, em relação à violência doméstica. E os atos infracionais, a gente também tem, mas parece que eles se resolvem melhor na primeira instância, né? A quantidade que chega aqui na segunda instância é menor. Quanto à violência doméstica, ela tem sido um número bem maior do que o dos atos infracionais. A senhora já tem aí o número de processos que já estão reservados para a Câmara? Só para lembrar para o telespectador, a desembargadora falou que tem 2 meses, né, de instalação. Sim, né? 2 meses de instalações, nós já temos aqui 5.318 processos. E o que, aliás, só comentando, esse 5.318, este número, 5.318, ele é maior do que a distribuição de qualquer outra vara criminal já instalada, que está variando entre 2 e 3 mil processos, as demais varas criminais, câmaras, né? As demais câmaras criminais. A nossa já está com 5.300, é o maior número da área criminal. Promotor, e sobre a questão da violência doméstica que a desembargadora referiu em termos de gravidade, o que o Ministério Público tem a dizer? Qual que é a análise sociológica dessa violência? O Ministério Público colocou com muita propriedade, é verdade. A gente percebe que os atos infracionais, eles são resolvidos, muitas vezes, na primeira instância, muitas vezes até o próprio Ministério Público
oferecendo remissão, né? E não são todos que prosseguem num procedimento, né? Para apuração do ato infracional. Então, acho que ele é mais sério e se resolve na primeira instância. A violência doméstica, ela tem a realmente ter, geralmente, recursos, né? E a gente tem percebido, inclusive, lamentavelmente, que há ainda que com todas as políticas e diretrizes que são colocadas, né, no sentido de coibir a violência doméstica e familiar, há um crescente. A gente percebe, inclusive, que em 2006, quando foi editada, quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, nós tínhamos uma promotoria em Belo Horizonte, especializada de violência doméstica. O volume foi de tal forma no crescente que, em 2019, foi criado um centro de apoio operacional, né, e aí com atuação em todo o Estado, né, para dar um apoio aos promotores de justiça, sobretudo em casos de maior complexidade, né, trazendo políticas e um posicionamento institucional, claro que preservando a independência institucional, mas trazendo um posicionamento institucional sobre determinada matéria. Qual que é a análise que a senhora tem? Por que a violência doméstica, o feminicídio, as estatísticas mostram esse crescimento gigantesco? Bom, antes, só para complementar aí o que o doutor Leonardo disse, né, os atos infracionais, eles ficam restritos mais à primeira instância, inclusive graças à atuação efetiva e brilhante do Ministério Público, né? Que o Ministério Público é que faz as representações e que atua com muita efetividade em relação aos menores. Isso aí contribui muito para essa diminuição aqui na segunda instância. O que já não acontece em relação à violência doméstica, que já vem diretamente, né, vai para as delegacias, das delegacias para as varas de violência doméstica e chega aqui em maior quantidade, né? E sobre a violência doméstica especificamente no país, é evidente que trata-se de uma modalidade de violência que atinge consideravelmente os lares brasileiros e que, infelizmente, tem o combate dificultado pelo ambiente de clandestinidade em que ele geralmente ocorre, né, que é no âmbito da família, no âmbito doméstico ou no âmbito do relacionamento, né? E, inclusive, com a pandemia, então, e a permanência do grupo familiar por mais tempo dentro do mesmo ambiente, houve um aumento considerável, já observado em pesquisas mais recentes, né, como a do Data Senado, que realizaram em 2021. Eu diria, então, que a dificuldade, ela esbarra inicialmente na questão do grupo familiar, em que a vítima geralmente tem considerável dificuldade em abordar o problema e denunciar o agressor. Isso não apenas... Só concluindo, isso não apenas em relação aos familiares envolvidos, né? Mas as relações de poder geralmente envolvidas, como a dependência econômica, por exemplo, né? Tudo isso dificulta e agrava a situação da violência doméstica. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Vê Justiça volta em instantes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem agora uma Câmara Criminal especializada em violência doméstica e atos infracionais do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nosso Via Justiça de hoje está abordando a instalação desta Câmara e participando do programa a desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, integrante da Câmara Especializada, promotor de Justiça Leonardo Castelo Branco, que atua na Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte. Promotor, como analisar o ECA em termos desta responsabilização dos atos infracionais? Tem dado resultados positivos? Sim, as políticas, né, que tem se procurado adotar, sobretudo políticas institucionais, né, claro que sempre respeitando a independência institucional, mas com amplitude em todo o estado de Minas Gerais, né,
inicialmente se criou o Centro de Apoio Operacional, né, de combate, de defesa da criança e do adolescente, e hoje, inclusive, existem CAUs regionais, Centros de Apoio Operacional regionais, né, com condição, e sobretudo em situações de maior complexidade, são dados todos os apoios aos promotores, né, condição de nota técnica, e como eu disse, né, buscando sempre as balizas e as diretrizes que são dadas de atuação ao Ministério Público, vem das decisões da jurisprudência, né? E, então, hoje, o que se procura são, em termos de, uma política macro, né? Institucional, e essa política e esses programas, eles são repassados, né, a todos os promotores em âmbito estadual. Então, há uma expectativa muito positiva na criação da instalação, né, e já na criação da vara, né, a gente acredita que, a partir do momento que as jurisprudências forem se firmando e sendo externadas, muitas diretrizes serão dadas ao Ministério Público, muitas balizas de atuação na área da infância e juventude. Então, a gente... Desembargadora, pergunto à senhora, como que é a composição da Câmara e que a senhora falasse um pouco, então, sobre aquela terceira ação da Câmara, que será a execução penal definitiva. Bom, só para voltar um pouquinho aqui ao ECA, aqui na nossa, a nona Câmara, né, que é composta de 5 desembargadores, a desembargadora Karen, Emily, Valéria Rodrigues, Amalie Aziz, eu e o desembargador Eduardo Machado. A especialista, na verdade, a especialista no ECA, né, que sempre sempre teve vivência aí na área do ECA, da criança e do adolescente, a desembargadora Valéria, que vem lidando nessa área há vários anos, né? Exatamente porque, considerando a condição de cidadão em formação e a proteção especial assegurada pelo nosso ordenamento à criança e ao adolescente, o ECA define a prática de atos infracionais análogos ao crime. E, nesse sentido, a situação especial dos menores assegura a eles a aplicação de uma lei especial, né? No caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que representa a efetivação do princípio da equidade, que dá tratamento diferenciado às situações que, em essência, realmente são diferentes. Não é? Essa diferenciação traz uma série de condições especiais e representa uma evolução considerável no ordenamento jurídico. Embora, atenciosamente, já houvesse regulamentações, né, anteriormente, né, embora já houvessem algumas regulamentações a respeito, entre elas os Códigos de Menores de 1927, 79, o ECA entrou em vigor em 1990, ou seja, apenas 2 anos depois da Constituição de 88. E, então, foi o ECA que fixou critérios de apuração dos atos infracionais, né, mas uma norma global, como diz o promotor, que visa definir a proteção da criança e do adolescente como um todo, né? E, então, a criação de organismos especiais para lidarem com a infância e a juventude, né, apresenta uma proposta de ressocialização, né, de educação e prevenção à reincidência. Você perguntou, me perdi na resposta, além do ECA... Sobre a questão, né, da atuação da Câmara na execução definitiva. Na execução, passando para a execução definitiva. A execução definitiva, ela lida essencialmente com a lei de execução penal, né? É a aplicação da lei de execução penal, que também está nos trazendo um acúmulo muito grande de recursos, tá? Porque é a execução penal de todo o Estado de Minas Gerais. Quer dizer, nós temos uma Câmara só para lidar com a execução penal do Estado de Minas Gerais todo.
e que o número de encarcerados no Estado é muito grande, né? E isso está vindo tudo para a nossa Câmara. Então, é um número muito grande. Inclusive, tendo em vista isso e para agilizar, né, o Tribunal de Justiça, que está sempre atento às nossas dificuldades, já, inclusive, escalou um sexto desembargador, vamos dizer assim, convocou um juiz para nos ajudar aqui na 9ª Câmara Criminal, porque realmente o acúmulo de recursos está sendo muito grande. Então, agora nós vamos contar também com a ajuda do doutor Haroldo, eu me esqueci o nome dele, doutor Haroldo, que vai nos ajudar aqui também na resolução aí dos recursos de execução penal. Promotor Leonardo, estão equivocados aqueles que pedem o maior rigor do ECA em relação a adolescentes infratores que já atingem, né, aquela idade máxima, o limite? A gente sabe que é um tema extremamente controvertido, né? O que a gente percebe é o seguinte, sobretudo em atos infracionais, análogos a crimes hediondos, né? Onde realmente há um conformismo muito grande em relação às medidas socioeducativas de internação em casos de maior gravidade, né? O que a gente percebe é que alguns defendem, né, a redução para 16 anos, outros 18 anos, alguns defendem o critério biopsicológico, ou seja, que se avaliasse no caso concreto, que se com 16 anos ele já tem a capacidade de entender a gravidade do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, né, como alguns países adotam, né, é o critério biológico e psicológico, né, então, mas o que a gente percebe é que nós temos posicionamentos extremamente respeitados nas duas vertentes, né, mas o que eu chamo de realmente nessas questões de atos infracionais análogos aos crimes hediondos, acho que devemos ter uma atenção maior nesse sentido, nesses casos específicos, né? Nosso tempo está chegando ao final, vamos partir para as considerações finais. Desembargadora, o que a senhora tem a dizer que eu não tenha perguntado, né? Não, só complementando aqui, eu tenho um minutinho para complementar a resposta do doutor Leonardo. Sim. Porque eu entendo que, às vezes, a sociedade, ela enxerga o adolescente, ela quer apenas punir o adolescente, né? Ela se esquece, né, que o adolescente não está ainda, não é totalmente formado, ele não pode ser imputável como um adulto, né? Precisa mudar um pouco essa cultura. O ECA, o objetivo dos juizados de menores, das varas de menores, não é apenar o menor, é ressocializar o menor, tá? A gente precisa de uma estrutura, né, de uma alteração na cultura que enxerga o adolescente como imputável e responsável por suas condutas. Então, é um grande desafio, porque isso requer uma adequação estrutural, como também a redefinição de como a sociedade enxerga o menor infrator. São desafios... As considerações finais, por causa do nosso tempo mesmo, tem uma grade, né? Em 20 segundos. 20 segundos. A gente espera que a 9ª Câmara Criminal dê a resposta que a sociedade precisa e pede, né? Uma maior efetivação na resolução de todos esses problemas aí que a gente enfrenta, de violência doméstica, de atos infracionais e também na execução penal, né, que também é um desafio muito grande, porque busca conciliar a pena enquanto punição com também a ressocialização e reintegração do apenado, que é o que a gente busca efetivar. Promotor, rapidamente, 20 segundos para as suas considerações finais. Bom, a expectativa é muito grande, extremamente positiva, considerando que a instalação da 9ª Câmara Criminal traz magistrados com grande experiência, e nós estamos aguardando, né, os resultados positivos
não só para os operadores do direito, mas, sobretudo, também para os jurisdicionados. E agradecer a oportunidade, né, o carinho de vocês, cara, da Isabela. Mais uma vez, agradecer a desembargadora. É uma honra estar com a senhora, estimada desembargadora. Obrigada. E o nosso querido e fraterno amigo, doutor Luiz Carlos, nosso espelho aí junto à vara de execução penal. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o promotor Leonardo Castelo Branco, da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte. Anote aí o nosso e-mail para contato viajustiça@magis.com.br e não se esqueça de nos acompanhar também pelas redes sociais da Magis. Obrigado pela sua audiência.